Isaías 38, 1, diz assim: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: Vai e diga a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Eu defenderei essa cidade. Esse é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que havia declinado. Pai, nós temos lido a Tua boa e santa palavra, Senhor. A Tua palavra sempre nos abençoa. Eu peço a Ti que Tu venhas tocar em cada coração nesta noite. Que Tu venhas, ó Pai, manifestar aqui o Teu grande amor, unção e poder. Que Tu estejas, Senhor, trabalhando em cada coração. De maneira que cada um aqui possa sentir verdadeiramente a Tua presença. Possa sentir o Teu amor. Possa sentir a Tua unção abençoadora. Pai amado, age em cada vida, realiza algo especial no nosso meio nesta noite, e traga uma bênção grandiosa, Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor. Pai amado, venha tocar nessa mente, nesse coração, nessa alma, e venha trazer, Senhor, grande vitória, me cantas, arrandas, abai. Deus de poder, abençoa. Abençoa o Teu filho, a Tua filha, ó Pai, de conformidade com a necessidade de cada um, no nome de Jesus. Há situações irreversíveis na vida. Algumas vezes nós olhamos para determinado caso e pensamos: não tem jeito, não vai ter solução. Não encontramos nada que nos indique uma possível solução para aquilo que está acontecendo. Você já viu um quadro semelhante a esse? Quando a esperança parece que vai embora, quando o desespero toma conta da família, toma conta do quadro triste que é apresentado às pessoas. Há momento assim, há momento que nós não podemos mesmo ter muitas esperanças, humanamente falando. Humanamente. Mas nós devemos ter a convicção de que com o nosso Deus tudo é possível. Esse texto é de um bom rei de Israel. No caso aqui, Judá. Tanto Israel como um todo, como Judá agora junto com a tribo de Benjamim, tiveram ali bons reis e reis que não corresponderam às expectativas dos homens e muito menos de Deus. Ezequias não, ele tem ali os seus equívocos na vida, mas era um bom rei. Um descendente de Davi. Ele tivera vitórias proporcionadas pelo próprio Deus.
Era um bom rei. Ele mesmo se define como tal. Mas um dia Deus mandou até ele o profeta Isaías. E Isaías era o grande profeta. Isaías falava e acontecia. Isaías, que também era da linhagem real, no decorrer dos anos, ele foi sendo muito usado pelo Senhor. A Bíblia o chama de profeta messiânico, porque foi o que mais profetizou sobre Jesus. Ele dá detalhes sobre a vida e a morte de Jesus. E aqui nesse texto, nós vemos ele chegando para o rei e falando assim, ó, arruma a tua casa, põe em ordem a tua vida, porque você vai morrer. Você não vai viver. Já pensou? Tem missão ruim, né? Tem coisa que eu peço para Deus, não me dá para fazer, porque é muito difícil, né? Você ir até uma pessoa para anunciar, olha, eu vim aqui trazer um aviso para você. Você vai morrer. Ezequias estava doente. Toda pessoa doente já está preocupada com a sua doença. E a doença dele era grave, aí a preocupação era maior ainda. Grande preocupação. Tudo parecia muito complexo naquele momento. E o profeta foi e falou, você vai morrer. Falar para o rei, né? Procurar o rei para falar isso. Transmitir para qualquer pessoa é difícil. Imagina você transmitir para o rei da nação. Rei. Se alguém for transmitir para o rei do Brasil, ele está com a vida complicada, o rei é meio bravo, né? O Ezequias entregou a palavra e foi embora. O papel do profeta, na época, e sempre é assim, é entregar a palavra e não discutir detalhes. Não cabia e não cabe a profeta algum discutir a profecia. Tem gente que a pessoa entrega uma profecia, ele quer conversar sobre a profecia. O que você está entendendo? Não tenho. Não cabe ao profeta ficar analisando a própria profecia. Não. Ele tem que entregar o que é de Deus e quem recebe que deve analisar. E sim, quem está recebendo a palavra pode e deve analisá-la, até julgá-la. Paulo fala alguma coisa sobre isso. Mas o profeta ele tem a missão de ir lá e entregar a palavra e ponto final. A Bíblia diz que o rei virou na sua cama para a parede e chorou muito. E chorou muito, que ele sabia quem era Isaías. E ele sabia que Isaías falava da parte de Deus. Então ele sabia que aquela palavra era verdadeira. E ele, naquele choro, ele falou, Senhor, eu andei fazendo bem. Eu procurei ser um bom rei. Eu fui um bom rei. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Chorar amargamente quando o choro é pesado, quando o choro é dolorido, quando o choro sai lá da alma da pessoa. Isaías estava indo embora como servo fiel de Deus. Aí Deus falou com ele, volta lá. Ah, voltar? Sim, volta lá. Volta ao palácio. Mas o que eu vou fazer agora? Vai lá e diga a Ezequias que eu estou dando mais 15 anos de vida. 15 anos de vida, um tempo bom, né? Para quem já estava ali com o pé na cova, ele ficou no lucro enorme, grande. E falou assim, ó, eu vou dar uma prova, eu vou falar mais no final aqui, a prova do sol retroceder, mas no final eu volto com relação. Deus é assim, ele fala e ele mostra um sinal daquilo. Então, esse texto é rico para um culto como esse. Com base nele, então, vamos meditar nesse tema. Diga assim, um milagre diante de um diagnóstico irreversível. Era isso. O diagnóstico do rei Ezequias era morrer. Não havia
nada que indicasse o contrário. Como eu disse no início, ele estava doente e com a doença que era para a morte, a palavra diz. E agora o profeta transmitiu. O Ezequias chorou, mas durante o choro, se alguém entrou e falou assim, olha, acabou, não tem jeito. Eu já estava preocupado com a doença. E agora o profeta transmitiu essa palavra. É irreversível. Pode reunir todo mundo que eu devo despedir da família e de quem quer que esteja no país. Era mais ou menos isso. O quadro era o pior possível para aquele rei de Israel. Ele não teria mais vida. Era isso que ele sabia, era isso que ele ouviu, e era isso que iria acontecer. Mas Deus sempre tem uma saída, amém? O que você está esperando de Deus? Qual é a tua necessidade? Qual é o grande problema no qual você se encontra, ou tem um parente ou um amigo? Deus é maior do que tudo isso, aleluia. Deus é grande, é poderoso, e Ele pode todas as coisas e sempre. Vamos lá, um milagre diante de um diagnóstico irreversível. Primeiro, diga assim, por que Deus ouve a oração? Como é bom saber disso, né? O versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Tem gente que numa situação como essa, vira o rosto para a parede e reclama. Apesar de tudo, ele virou e orou. E orou. E o versículo 5, na parte A, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Olha interessante, no 2, ele faz a oração. No versículo 5, é o profeta ouvindo. Vai lá e fala para o rei, ouvi a oração. Diga assim, Deus ouve a oração. Queridos, aqui o diagnóstico era absolutamente chocante. Mas o rei, ele naquele momento buscou a Deus. Ele se quebrantou diante de Deus. Ele chorou. Naquela época não era muito comum um homem chorar. Hoje chora mais os homens. Muito menos um rei chorar. O pessoal olhava para o rei como uma pessoa de um nível elevado. Ninguém esperava muita coisa do rei, especialmente um choro. A Bíblia diz que ele chorou e chorou muito. Ele estava naquele instante pensando na vida. Nessa hora a pessoa faz uma introspecção e faz um retrospecto da vida rapidamente. Ele começa a pensar, a pessoa começa a lembrar quando era criança. Lembra da adolescência, da juventude. Ele vai se lembrar do momento que ele foi para o trono, ele vai se lembrar do governo. Em poucos instantes, ele começa a lembrar de tantas coisas. E tudo que ele gostaria ali era ter mais um tempo de vida. Tudo que ele gostaria que ocorresse algo excepcional. Isso é fato na vida de qualquer um. Mas o ser humano, ele tem uma tendência mais para reclamar e murmurar do que para orar. Dificilmente uma pessoa busca a Deus. É interessante isso. O dia tem 24 horas. É pouco tempo que a grande maioria separa para buscar a Deus. Pouco tempo. O ser humano não é dado muita oração. Num momento difícil como esse, até ora. Até ora. A coisa está ali, vamos orar. Mas a tendência do ser humano é reclamar, murmurar, arrumar desculpa. Ele arrumou alguma aqui, eu fui um bom rei. Mas ele orou. Ele buscou a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Ele estava ali, na hora que ele virou para a parede, e ele começou a orar. Na verdade, eu penso que no primeiro momento ele orava e pensava,
perdi a vida. Mas com o passar do tempo, ele deve ter começado a sentir ali a presença de Deus, creio eu. Por quê? Porque Deus parou lá no céu para dar uma atenção especial àquela oração. Deus ouviu aquela oração. E quando Deus ouve uma oração, a gente começa a sentir algo diferente dentro de nós. Eu vou dizer para você, não murmure, não reclame, não fale aquilo que você não deva falar. Mas ore sempre. Pastor, o quadro é impossível, posso orar? Pode. Os médicos disseram que não tem jeito, eu posso continuar orando? Deve. Nós devemos sempre buscar ao Senhor. Nós não podemos entregar os pontos. Nós não podemos achar que está tudo perdido. Você que está em casa, fique atento a essa palavra. Nós não podemos imaginar que não tem saída, porque sempre há uma saída para nós. Aquele homem estava morrendo. E de repente, ele vai ouvir, olha, Deus acrescentou 15 anos na tua vida. Mas antes, o que me chama a atenção é Deus falar com um profeta. Vai lá e diga que eu ouvi a oração dele. Deus podia ter mandado o profeta, vai lá e fala, olha, você vai viver mais alguns anos. Mas não foi isso que Deus falou. Deus falou, eu ouvi a oração. Deus ouve a oração. Clame ao Senhor. Deus ouve a tua oração. Deus olha para você e fala, eu estou te ouvindo. Fale com Deus dentro da tua casa. Fecha a porta do teu quarto e ore ao Senhor. Deus ouve a oração. Quando você estiver dirigindo o teu carro, ore ao Senhor. Deus ouve a oração. Se você estiver lá num serviço e sentir uma situação assim complicada, ore ao Senhor. E Deus ouve a oração. Deus sempre vai ouvir a oração. Nós precisamos aprender a orar a Deus. Irmãos, nós temos um Deus poderoso que nos ouve. Esta é uma prova. E nós precisamos orar e não cessar de orar. Quando oramos, algo acontece. Nós estamos orando aqui nessa noite, já oramos algumas vezes, vamos orar no final. Você pode ter certeza que algo vai acontecer, que Deus vai agir e que a bênção virá sobre nós. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Um milagre diante de um diagnóstico irreversível. Diga assim, porque Deus vê o quebrantamento. Por isso que o milagre aconteceu. No versículo 3, e disse, lembra-te, Senhor, peço, de que andei diante de Ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos Teus olhos. Ele falou isso. A pessoa pode e deve falar algumas coisas. Olha, andei com fidelidade, ele procurou ser fiel, inteireza de coração, meu coração estava contigo em tudo aquilo que eu fazia, e fiz o que era reto, o que eu entendi que era reto. E a Bíblia diz, e chorou muitíssimo, quebrantamento. A oração é ouvida, mas Deus gosta de ver um coração quebrantado. E lá no capítulo 5, aliás, o versículo 5, depois de falou que ele viu a oração, ele vai dizer, e vi as tuas lágrimas. É interessante. Olha como é que Deus, ele atende todo mundo ao mesmo tempo, e ele vê todos os detalhes. Ele manda dizer, ouvi a tua oração. Ouvir a oração mostra que Deus se agradou daquela oração. Mostra que Deus deu atenção àquela oração. Mas Deus foi além, Ele falou assim, eu vi as tuas lágrimas. Mandou dizer, eu vi as tuas lágrimas. Você chorou muito, mas não chorou em vão. Eu vi as tuas lágrimas. Em suma, eu vi o quebrantamento do teu coração. Eu vi que você se derramou na minha presença. Eu vi as tuas lágrimas. Aquele homem podia, naquele momento, começar a ter uma forte segurança para quem tinha clamado, buscado, pedido, chorado, lamentado. Penso eu, se humilhado, ele estava agora sabendo que Deus viu as suas lágrimas.
Olha, como é bom a gente ter o coração quebrantado. Muitas vezes a gente é duro de coração. O ser humano, ele tem uma tendência para endurecer o coração. Ele tem uma tendência para não se deixar quebrantar. Mas quando nós nos quebrantamos diante de Deus, nós estamos dizendo para Deus com o quebrantamento de que Ele é a solução para as nossas vidas, de que Ele é Deus e nós somos humanos, que Ele é o Criador e nós somos pó. Nós estamos dizendo para Deus com o nosso choro, com o quebrantamento: Senhor, eu preciso do Senhor. Foi isso que o rei fez. Quando ele chora amargamente, Deus fala para ele: eu vi as tuas águas. Eu vi as tuas lágrimas caindo dos teus olhos. Eu vi as tuas águas. Isso aqui tem uma outra coisa importante. Nós podemos ter a certeza de que Deus é compassivo. Ele olha para nós e Ele vê as lágrimas nossas. Isso mostra o quão interessado Ele está em se atentar para conosco, em olhar para conosco, em ver a nossa situação. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está nem aí, né? Tem pessoa que fala: pastor, eu tenho orado tanto, mas Deus não tem ouvido, não. Eu digo: tenho ouvido. Mas por que eu não tenho a resposta? Eu digo para a pessoa: falta quebrantamento. Você tem até buscado ao Senhor, mas o Senhor quer ver o quebrantamento do teu coração. O Senhor quer quebrar essa dureza que está em você, e Ele quer te levar verdadeiramente a um encontro com a sua graça. Ele quer te abençoar, mas Ele quer, naquele momento de busca, ver em você um quebrantamento genuíno. E é um coração quebrantado o Senhor não despreza, diz o salmista. Quando a gente se quebranta diante de Deus, Deus olha. Então eu vou dizer uma coisa: quando a situação estiver ruim, eu vou te dar aqui essa receita. Primeiro, ora. Depois, chora diante de Deus. Se quebrante diante de Deus. Deixa Deus, o Espírito de Deus, trabalhar o teu coração de tal forma que você vai ficar ali naquela posição, com humildade, na verdade. Mas você vai ficar numa posição que vai atrair o olhar de Deus. Não tem como alguém orar com quebrantamento e não atrair a atenção de Deus. Não há nada da Bíblia que mostre o contrário. Toda vez que alguém chegou com o quebrantamento, deu certo. O fariseu, quando orou no templo, naquela oração, o fariseu cumpria as regras. Falou: Senhor, eu dou dízimo, eu jejuo 2 vezes na semana, eu oro. E depois falou assim: eu não sou como esse miserável cobrador de imposto que está aí, não. Eu não sou como esse publicano. Ele foi bem até uma certa altura, mas ele mostrou um coração duro. E ele mostrou ali uma justiça própria. Ele estava orando, com certeza o outro ouviu, devia estar perto ali no templo. É bem possível que o outro ouviu. Mas a Bíblia diz que o publicano, cobrador de imposto, que era rejeitado pelos demais judeus, ele não olhou em nenhum momento para o fariseu, também não olhou para o céu. A Bíblia diz que ele estava olhando assim, e se ele ouviu, ele falou: sê propício a mim, pecador. Eu não sou como esse, eu sou mesmo. Sê propício a mim, pecador. Talvez ele não soubesse orar como o outro. Se você vai ver aqui que o outro foi detalhista na oração. Ele não, ele fez uma oração, olha, um clamor. Uma oração direta, objetiva, porém sem rodeio, e sem demonstrar ali uma grande intimidade com Deus. Mas ele falou assim: ser propício, ou tenha misericórdia de mim, pecador. Aquele publicano, a despeito da sua vida desregrada, ele se quebrantou. O outro se exaltou.
Aí Deus falou assim: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. A Bíblia diz que o publicano desceu lá do templo justificado, o outro não. Quebrantamento. Nós precisamos aprender a nos quebrantar. Eu estava orando hoje de manhã, no meu período de oração. Na verdade, o meu melhor momento da vida, né? Eu aprendi a gostar de orar. Eu tenho como limite na minha oração, no mínimo 1 hora. Mas eu gosto de orar 2. Hoje, quando eu não olho para o relógio quando eu estou orando, né? E quando eu fui sair do quarto, eu tinha orado 2 horas e 5 minutos. Eu falei: ô Senhor, que bom. Mas no começo da oração, hoje, eu me quebrantei. Mas foi tão bom. Porque você imagina uma pessoa como eu, que eu tenho que viver administrando, né? Eu administro uma igreja local, um presbitério e uma igreja nacional e fora. Mas naquele momento eu senti um quebrantamento tão gostoso, e aquilo fez tão bem para a minha vida. Você começa a orar e você começa a se quebrantar. Você começa a deixar Deus quebrar você. E naquele instante você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E Deus vai te levando a uma experiência real. E Deus começa a mudar a tua história de vida com Ele e vida do mundo. Aplauda o Senhor. Um milagre diante de um diagnóstico irreversível. Terceiro lugar, diga assim: porque Deus age com compaixão. Então no versículo 5 completa agora. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Isso aqui era importante. Deus tinha um acordo com Davi. Deus tinha um pacto com Davi. E uma promessa que sempre alguém da descendência de Davi estaria no trono. Ouvi a tua oração, glória a Deus. Vi as tuas lágrimas. Ele mandou um sermão de 2 divisões e uma conclusão do sermão dele. E a conclusão foi maravilhosa. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Isso aqui é compaixão. Eu penso que quando Ezequias estava orando, ele não deve ter pedido tanto tempo assim. Talvez ele falou: Senhor, dá mais 1 ou 2 anos de vida. Eu preciso terminar algumas coisas. Eu tenho que me proceder. Eu penso que Ezequias nem imaginou um tempo longo. 15 anos era um tempo valoroso para quem estava morrendo. Mas Deus é o Deus de compaixão. Deus vai além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos, diz Paulo aos Efésios. Deus vai além do que pensamos, do que pedimos. Deus vai além. Ele é compassivo, Ele é bom, Ele tem misericórdia, Ele tem bondade, Ele é benigno, Ele faz o bem, Ele quer o bem, Ele sempre leva cada um de nós a vivenciar aquilo de bom que Ele tem. Então nós precisamos nos apegar à compaixão de Deus. O ser humano, ou ele se exalta muitas vezes e cobra até Deus de algumas coisas, ou ele se apequena demais. Em outras oportunidades ele fala: eu estou orando aqui, mas eu não mereço nada, então não vai dar certo também. Eu estou pedindo, mas Deus conhece as minhas limitações, Deus conhece os meus erros. Mas não é por aí não. Nós não temos como cobrar nada de Deus, porque Deus é o que é, e Ele é perfeito, é o único perfeito. Porém, a gente também não pode chegar diante de Deus e se julgar a mais miserável das pessoas, ainda que em algumas oportunidades você sinta, a gente se sente dessa maneira. Mas nós devemos chegar para Deus e clamar, e falar: Senhor, eu vou orar pela tua compaixão. Eu não estou orando aqui pelo meu mérito próprio, mas eu sei que tu és compassivo. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei que o Senhor fará mais do que eu estou pedindo. Eu sei que o Senhor é bom. Quando nós oramos dessa maneira, alguma coisa boa vai acontecer. Deus vai manifestar todo o seu poder e amor naquele momento. E Ele vai conceder a nós
em algumas oportunidades, coisas que nós nem imaginávamos. Deus tem coisa maior para fazer na tua vida do que você está pensando. Ele vai trazer a solução para esse problema de uma maneira extraordinária. Ele fará o que você pediu e Ele irá além. Acredita, espera em Deus, dependa de Deus, anda com Deus, porque Deus vai agir na tua vida. Deus vai conceder a vitória, Deus vai conceder a bênção. O que você pediu, Ele vai fazer mais do que você pediu. Pastor, isso é certo, certeza, eu estou te falando aqui. O que você está pedindo, Ele vai te atender de uma maneira tão especial, que o teu coração se alegrará de uma maneira gloriosa. Espera, confia nele e Ele vai agir. Aplauda o Senhor. Vamos encerrar essa palavra. O milagre diante de um diagnóstico irreversível. Diga assim, porque Deus tem poder. Diga assim, Deus tem poder. Os dois últimos versículos que eu li, o 7 diz, certeará isso da parte do Senhor. É o profeta falando para o rei, de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Porque ele podia entregar a palavra e ir embora e ele pensar assim, não vai acontecer. E se ele não cresce na palavra, teria uma consequência. A falta de fé dele poderia trazer um transtorno para ele e até mesmo impedi-lo de receber a bênção. Quando a gente não acredita, Deus não tem como fazer. O autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos acreditar. Olha como é que Deus vai aqui. Isso aqui é compaixão mesmo. Olha o versículo 8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Tinha um relógio lá e dava para ver a sombra ali do sol. Olha, a Bíblia diz assim retrocedeu o sol 10 graus que já havia declinado. Ele falou para o rei, agora você vai olhar lá para o sol, olha lá para o relógio de Acás. O relógio de Acás estava ali, junto ao palácio, você vai olhar para o relógio. Você está vendo lá o sol? Está naquela altura, não está? Né? E o sol está declinando. Está indo, né? Fica olhando para o sol. A Bíblia diz que em vez de continuar declinando, de repente retrocedeu 10 graus. O rei ficou olhando, o sol estava numa altura, obviamente, na sequência iria declinar. Quando ele olhou, o sol veio para cá. 10 graus. Deus retrocedeu o sol. Se a gente for pregar em determinado lugar isso aqui, a turma tira a pedra da gente. Que é isso, pastor? Como é que retrocede o sol? Como é que alguém vai retroceder o sol? Não, quem retrocedeu o sol aqui foi quem criou o sol. Foi quem criou a sombra. Foi quem criou, quem fez o sol ter o seu movimento. Quem retrocedeu é quem tem o poder. Isso que Deus queria mostrar. Ele tem o poder para qualquer coisa. Ele pode reverter qualquer coisa na tua vida, na tua família. Pode fazer isso na saúde, nas finanças. Pode fazer. O que está ruim hoje não será necessariamente ruim amanhã. O que não está bom agora vai melhorar. Aí você diz, mas qual é a prova que eu tenho disso? Deus. Deus tem força para fazer o que quiser, Ele tem autoridade, Ele tem virtude, Deus tem poder. Queridos, nós servimos a um Deus, a Bíblia diz que Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas, não há nada difícil para Ele. A pessoa pode estar morrendo na mesa de cirurgia, Ele vai lá e reverte. Vai lá e muda tudo. Muda tudo. Não acontece mais. Aquilo que eu comentei daquele filme, né, Superação da Vida, né? Aquele menino mortinho, né? Tem gente que está morto mesmo. Você olha assim e fala, você está muito morto, né? Ele ficou lá debaixo da água tanto tempo. 1 hora depois o médico falou assim, você morreu, e morreu mesmo. Daqui a pouco ele estava vivo. Aí o médico falou assim, mas ele vai ter problemas cérebro. Não teve.
Ele nunca vai ser o mesmo. Voltou a jogar basquete. Acertar aquela cestinha do basquete é a coisa mais difícil do mundo. Né? Ele voltou a jogar e acertar todas. Porque é Deus. É Deus quem está no controle. É Deus que está no controle da tua vida. A tua vida não está nas tuas mãos, mas não está na mão de homem algum, e muito menos na mão de Satanás. A tua vida está nas mãos de Deus. É Deus no controle. É Deus. É Deus a tua vida. É Deus que está agindo em você e através de você. É Deus que está fazendo maravilhas. É o Deus de poder que está com você. Você pode clamar a Ele e pode saber que Ele vai te atender. Ele está pronto para fazer isso. Ele é Deus. Ele pode fazer o sol retroceder. Ele pode fazer esse mal da tua vida retroceder. Eu perdi tudo. Ele volta ali. Deixou de perder tudo. Ele dá um jeito. Se Ele olhar para você e falar, você tem a bênção, nada e ninguém a impedirá. Ele é Deus. Nós servimos a um Deus grande. Nós servimos a um Deus forte. Nós servimos a um Deus poderoso. Ele é Deus. Fique de pé e aplauda o Senhor. Deus ouve a oração. Deus vê o quebrantamento. Deus age com compaixão. Deus tem poder. Aleluia, aleluia.